Bom dia, bom dia. Arthur França, terapeuta. Hoje vamos falar sobre hipocondria. Eu tenho sido bastante procurado para falar sobre essas pessoas que se automedicam, que se tornou hoje, na verdade, uma doença, né? Hoje é o transtorno de ansiedade de doença. As pessoas que se automedicam. E eu vou falar de alguns fatores que podem estar causando essa hipocondria em você, essa automedicação, essa autoanálise, essa necessidade de estar buscando fora, esse medo constante de estar doente, essa cultura brasileira de em cada esquina, 4, 5 farmácias. Então, nós vamos estar falando um pouquinho das causas sobre isso. Eu iria gravar um reel, mas só o reel ia ser curto, eu não ia ter tempo para poder estar fazendo. Então, eu vou fazer em forma de live que fica salvo. E os meus pacientes e as pessoas que têm pedido para falar sobre isso vão lá e assistem. Então, o tema de hoje é transtorno de ansiedade de doença, hipocondria. Então, essa hipocondria, você tomar medicamento por autodiagnose o tempo todo e viver com medo de estar doente, coisa e tal, tem várias causas. Podem ser psicológicas, podem ser biológicas, podem ser socioculturais. Então a pessoa se automedica não é porque ela quer, não é porque ela quer ser médico, não é porque ela acha que ela sabe, mas geralmente é algum fator que vem marcando ela psicologicamente, biologicamente ou socioculturalmente, essa cultura de medo que é imposta também para a gente através dos anos, né? Sempre essa cultura de medo pelos grandes canais de massa. Então vamos lá. Causas psicológicas da hipocondria. Primeira, ansiedade generalizada. A pessoa que é ansiosa, geralmente, ela vai estar em estado de luta ou fuga o tempo todo, não tem nem muito o que explicar, e ela vai estar buscando um alívio em medicação. Ela vai estar buscando um alívio em medicação. Porém, medicamento trata da eletricidade cerebral. Não trata do magnetismo das emoções que são aqui no coração. Esse é o segredo. Emoção é aqui. Remédio nenhum tira angústia de peito. Tira angústia de peito é terapia, espiritualidade, autoconhecimento. Isso sim tira angústia de peito. Então a primeira causa é uma ansiedade generalizada. A pessoa ansiosa, ela tem uma tendência a ser hipocondríaca muito maior do que a outra. Uma segunda causa psicológica é o medo da morte e a perda do controle. A gente que é viciado em controlar tudo e a gente tem essa cultura, principalmente no Ocidente, de medo de morrer. Então a pessoa fica desesperada e ela está tomando remédio e a mente não para, a mente visita trauma e projeta as piores doenças do mundo. A mente é viciada em projetar problemas. A mente é viciada. Bom dia, Nilda. Bem-vinda. A mente é viciada em projetar problema. E tá tudo bem, é a função dela. Nós não somos essa mente. Então, já falei da ansiedade, do medo de morte, de perda de controle, causa hipocondria. E também um fator que geralmente pode ser o mais comum, na minha opinião, traumas e ou perdas na infância ou adolescência. A pessoa que sofreu traumas, foi violentada ou que teve perdas muito fortes, pessoas que amavam muito, de forma abrupta principalmente, elas têm uma tendência a ter hipocondria também. Então podem ter N fatores. O principal, gente, é você se conhecer. Se conhecer através de terapia. E somente através de terapia, de autoconhecimento, que você vai e você sanando o que está causando isso em você, 90% já está resolvido. Você se aceita, se acolhe, se perdoa, se permite.
Então, traumas e perdas na infância ou adolescência podem levar também a pessoa a ter uma hipocondria, aquela necessidade de estar tomando medicamento. É tipo um alcoolismo, é uma fuga, sabe? Só que com remédio, com porrada química. E outro fator também psicológico, não menos importante, é uma necessidade inconsciente de cuidado. É isso mesmo. O seu corpo adoece para suprir carências, para chamar a atenção, sabe? Aquela pessoa, quem não conhece aquela pessoa que vive doente, só sabe reclamar, já chega no trabalho reclamando de dor, é o seu inconsciente chamando a atenção, suprindo carências. E você entra na situação ali de vítima, que é gostosinho pra caramba ser vítima. Você tem a atenção de todo mundo o tempo todo. Só que você fica ali, estagnado. Então, muitas pessoas, elas sentem sintomas de doença sem estar doente, para suprir carências e para suprir, para chamar a atenção. Entende? Essas são as principais causas psicológicas: ansiedade generalizada, da hipocondria, ansiedade generalizada, medo da morte e medo e perda do controle. A pessoa tem medo terrível de morrer e quer controlar tudo. Traumas ou perdas na infância ou adolescência e uma necessidade inconsciente de atenção. E a pessoa de cuidado e a pessoa adoece. O corpo dá sinais. Vamos agora para as causas biológicas. Nós já falamos da psicológica, da hipocondria, e vamos para a biológica. Uma, a pessoa tem uma sensibilidade corporal aumentada. Isso é da formação cerebral. Ela sente dor demais. Ela tem uma sensibilidade, um fator sensorial aumentado. Então, isso o cérebro interpreta como doença o tempo todo e pode estar projetando isso também. Segunda, fatores genéticos. Você já tem uma predisposição à ansiedade ou depressão na sua família. Imagina, você cresce naquele ambiente, daqui a pouco eu vou falar disso, mas você já vê todo mundo naquele ciclo. E você acha que aquilo é a vida. Você acha que aquilo é normal. Quando rompe a bolha, você toma até um susto. Então você já tem uma predisposição genética familiar para ansiedade e depressão. Então são fatores biológicos. Terceiro fator biológico, neuroquímica cerebral. Você tem alterações nos níveis de serotonina e noradrenalina. Você tem alterações hormonais no seu cérebro que aumentam muito a ansiedade. Então, gente, a pessoa que é hipocondríaca, ela tem que fechar os quatro cantos, ela tem que fazer terapia, ela tem que procurar um neuro, ela tem que procurar um psiquiatra, sabe? Para ela poder descobrir a causa real, a principal causa dessa necessidade que ela tem de se automedicar o tempo todo. Então, pode ser uma neuroquímica cerebral, pode ser um desequilíbrio hormonal. Isso aí é o médico que vai investigar, descobrir e cuidar. Essas são as principais causas biológicas da hipocondria. Sensibilidade corporal aumentada, fatores genéticos, família que já tem uma tendência à ansiedade ou depressão, e a neuroquímica cerebral, um desequilíbrio hormonal dos seus hormônios, principalmente serotonina e noradrenalina. Beleza? Falamos dos psicológicos, falamos das causas biológicas, agora vamos para as causas sociais culturais. Falar só das principais, tá, gente? Exposição a informações médicas. Você está o tempo todo, hoje na palma da mão, dá um Google aí, doutor Google. E televisão, e só fala de coisa pesada
Na pandemia nós tivemos uma prova disso. Acho que os fatores emocionais, o medo e o pânico de morte que causou, gerou muito mais mal que a própria vírus, porque pessoas estão colhendo até hoje, a pessoa não voltou ao normal ainda, porque de tanto medo que foi implantado. E aí você começa a se autodiagnosticar. Você começa a se autodiagnosticar, você começa a identificar com tudo quanto é doença que aparece, você acha que você tem, entende? E aí você entra num estado de luta ou fuga novamente e tomar o medicamento, você já quer antecipar uma doença. E não é o caminho, não é o caminho que a gente deve seguir para cuidar, para descobrir o que você realmente é. Pode ser só uma ansiedade, entende? E a ansiedade tem que ser tratada como ansiedade. Você não vai tomar remédio para uma doença grave. Lógico que não. Segundo fator sociocultural, ambiente familiar. Você cresceu num lar em que todo mundo tinha medo de adoecer e só falava sobre isso, muitas discussões, no bom sentido, sobre doença. Aquilo está incutido no seu inconsciente, esse medo, sabe? Isso aí, terapia, 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 terapia. Se você cresceu num ambiente em que só se falava de doença, você tem uma tendência a ser hipocondríaca, a se automedicar, a ter medo de adoecer. Lembrando que o fator principal de tudo isso é uma ansiedade, é um medo de morte, né? E terceiro, modelos sociais, culturas que reforçam o medo de adoecer. É a nossa cultura, né? No Brasil, esse medo de adoecer. Doutor Lorenzo Araújo, tudo bem, meu irmão? Quer participar da live, falar um pouquinho sobre hipocondria? Ou só escrever mesmo? Eu estou falando aqui dos principais motivos da automedicação, né? Os fatores psicológicos, biológicos e sociais culturais que causam essa hipocondria, essa hoje doença de transtorno de ansiedade. É transtorno ansiedade de doença. Então a gente está falando aqui, Dr. Lorenzo é um médico especialista em cura de câncer, né? Faz um trabalho lindo, médico latino em Vitória, trabalha em Vitória, oncologista e muito amigo meu e pessoa de extrema sabedoria. Como deve lidar com pessoas hipocondríacas, esse meu amigo aí. Então, meus irmãos, é isso. Fatores psicológicos, fatores biológicos, fatores sociais, culturais. Uma não extingue a outra. Você pode estar passando por tudo isso. Você pode ter crescido num lar com medo de doença. Você pode ter uma neuroclínica cerebral, um desequilíbrio hormonal cerebral, aliado a traumas, medo de morte e ansiedade. E aí, meu amigo, é só terapia, é só autoconhecimento, é só ajuda médica que vai te livrar dessa doença, que é uma doença grave, que desequilibra todo o seu corpo. Afinal de contas, você está tomando medicação que nem precisa e você está dando bombas químicas no seu corpo perfeito, ok? E por uma carência, muitas vezes, para chamar a atenção, seu corpo dá sinais de doenças que você nem sequer tem. É isso o recado de hoje. Fiz em forma de live, vai ficar salvo aqui. Vou colocar também no Spotify. Comenta, compartilha para aquela pessoa que você sabe que é hipocondríaca, aquela pessoa que se automedica, aquela pessoa que anda com uma bolsinha de remédio. Tá? Lógico que tem pessoas que precisam, que elas têm as medicações que precisam tomar, passado por médicos. Mas tem pessoas que andam com bolsas e bolsas de remédio, que sequer tem necessidade, qualquer coisinha já está tomando medicamento. Tá?
Arthur França, um abraço na alma de todos. É o que tinha para hoje. Fiquem todos com Deus e uma boa semana.